Olá, já está no ar mais um especial Coronavírus. Estamos ao vivo para levar até você informação de qualidade e debater temas relacionados à pandemia que afeta todos os setores do Brasil. Talvez o seu desejo agora seja sair da quarentena, pegar um avião, tirar férias em uma das nossas belas praias, né? Foi isso que muitos brasileiros fizeram em 2019. No ano passado, o turismo do país movimentou a economia com 238,6 bilhões de reais e criou mais de 35 mil postos de trabalho. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E a expectativa para esse ano era positiva, viu? Mas o atual cenário preocupa o setor. Para a gente conversar sobre isso, eu tenho aqui ao meu lado o secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, William França. William, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. É uma honra participar nesse momento e esclarecer alguns pontos para os consumidores, para os empresários, do que a gente pode trabalhar para amenizar essa questão no segmento do turismo. Bom, vamos começar então com as novidades. Agora há pouco teve uma coletiva que o Ministério do Turismo participou, o ministro estava lá pessoalmente. Sim. E tem novidade para o setor, inclusive para recuperar os danos que eles já estão sofrendo. Conta para a gente o que já foi anunciado. Bom, além das medidas provisórias que já se tem conhecimento, a mais importante delas é a que foi editada hoje, a 936, que trata das relações de trabalho, da suspensão de contrato de trabalho. Eu acredito que vocês já tenham discutido, mas a gente pode tratar disso um pouco mais adiante. A grande novidade do dia é que vem aí uma nova medida provisória, que será assinada entre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E ele vai tratar, essa medida provisória vai tratar das relações entre os consumidores e os empresários ou empresas. Porque muita gente comprou pacote de viagem, muita gente comprou ingressos de shows. Todo mundo foi pego de surpresa, né? Ninguém podia exatamente. prever, Muitos né? artistas já receberam cachês antecipados de shows programados. Então, como é que fica? Como é que vão ser essas regras? Vai devolver? Não vai? Cancela? Devolve? Multa? Não paga multa? Ficou uma situação um pouco confusa no ar. Uma das grandes confusões é essa, né? O setor do turismo foi muito impactado, talvez seja o segmento mais impactado neste primeiro momento, porque a gente teve em alguns setores, como o hoteleiro, uma redução de 100 para 5, em alguns lugares para 0 de hospedagem, hotéis fechados, etc. Então, por conta dessas mudanças muito abruptas, e deixou muita gente sem saber o que vai acontecer. Você falou das férias, da viagem, eu vou poder viajar? Quando eu vou viajar? E o dinheiro que eu paguei, eu já tenho condições de receber, eu vou receber com juros, eu posso remarcar minha viagem? Então, essas regras virão nesta nova medida provisória que deve sair nos próximos dias. Expectativa de amanhã ou nas próximas horas aí. Existe algum site que o pessoal já pode se atualizar, ver essas informações? William? Vamos lá. A medida provisória, a gente já fez um desenho dela, eu posso adiantar aqui alguns pontos. Ela vai tratar das relações do consumidor com as empresas. Ela vai estabelecer as regras, ou com empresas ou com empresários, porque recentemente o Ministério do Turismo passou a responder também pela área da cultura. Então, a gente também já está prevendo relações de shows, de eventos, porque grandes artistas têm shows contratados para muitos eventos, tem grandes feiras, grandes festas, e tudo isso é pago com muita antecedência. E agora, o artista vai ter que devolver o cachê, aquele pessoal que foi contratado para montar o palco, como é que fica, as grandes feiras e os eventos, as pessoas já compraram viagem, já reservaram stand e vai ter que devolver. Então, essas regras todas vão ser estabelecidas. A principal delas vão ser 3 os cenários. O primeiro cenário é o que vai estimular que as pessoas e as empresas busquem remarcar esses produtos. Inclusive, tem campanha do Ministério dizendo remarque, não cancele, justamente para que a gente ainda não tem a campanha. A gente autorizou ontem com a decisão... Estou dando informação antecipada. Mas sem problema algum. É da minha área, a gente autorizou ontem que essa campanha vá ao ar nas próximas horas. Não cancele, remarque. Justamente porque a gente estava aguardando essa decisão da medida provisória. A gente queria atrelar um ato promocional de campanha com uma informação por trás, né? Então, à medida que a gente teve a garantia de que a medida provisória vai ser editada nas próximas horas, a gente iniciou o processo. Então, nos próximos dias, espero que a partir de amanhã,
por meio de mídias digitais, são as redes sociais que vão ser impactadas, a propaganda do Ministério do Turismo informando dessas novas regras, do não cancele, remarque. Voltando às regras, como vão ser, né? Então, você vai ter, num primeiro momento, a estimular que as pessoas busquem as empresas, busquem os operadores de quem vendeu a passagem aérea, quem vendeu o pacote de viagem, onde você comprou seu ingresso, o artista que fez um contrato com uma empresa, enfim, busquem a resolução de pessoa a pessoa. Nem sempre isso a gente acredita que vai ser possível, porque alguns vão querer questionar se vai ter multa, tenho algumas previsões de contratos que tem, na rescisão você aplica multa, etc. Então, a decisão da medida provisória é que não sejam aplicadas as multas, que não haja correção. É um momento atípico, né? Exato. E que o artista, a empresa, enfim, quem vai promover o evento, quem vai promover a viagem, tem um prazo de até 12 meses, ou seja, um ano, a partir da edição da medida provisória, para realizar ou a viagem, ou o passeio, ou o show, entendeu? Para que você dê tempo para que as empresas e o próprio usuário se organize, porque isso vai mexer... Essas informações vão estar em breve no site mesmo do Ministério. Vão estar no site do Ministério. Vamos tentar colocar o site do Ministério aí na tela para o pessoal acessar? É turismo.gov.br, bem facinho, para o pessoal poder se atualizar. Exatamente. Né? Então, dentro dessas regras, vai ter esse estímulo à remarcação. Uma outra vai ser o reembolso, mas essas vão ter regras mais rígidas, muito mais específicas para casos muito pontuais. E quando acontecer de a pessoa não conseguir, a empresa não entender, ou o consumidor achar que não está bem, não ficou bom para ele, como é que resolve isso? Então, dentro dessa medida provisória, vai aparecer uma figura de uma ferramenta do governo federal, que é da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que chama consumidor.gov.br. É uma câmara de compensação, uma câmara de resolução de litígio entre o usuário e a empresa ou o empresário. Quem está prestando serviço, exatamente, né? O prestador de serviço. Isso para que é importante? Porque fica documentado, tanto para o usuário quanto para o empresário, uma tratativa. E a gente espera que isso seja a instância de resolução. Essa Câmara de Conciliação, que é virtual, que nos outros segmentos tem resultados de 80%, ela já vem funcionando há algum tempo fora da área do turismo, 80% dos casos são resolvidos ali. Então, a gente espera que o segmento do turismo também tenha esse êxito, para que apenas alguns poucos casos saiam de lá e vão para a esfera judicial, porque processo judicial tem custas, tem demora, isso é Claro, a gente sempre incentiva, né, a conciliação e a mediação, exatamente. Que são ferramentas que ajudam muito, Exatamente. Principalmente a uma resposta rápida. Então, vamos falar de novo o site, consumidor.gov.br, se puder botar na tela aí para mim também. Isso. Em breve o pessoal consegue, então, fazer o acordo online. A ideia é que seja assim. Mas o que precisa ser feito? Como eu disse, o segmento do turismo não participava dessa plataforma. Com essa medida provisória, há uma integração das duas áreas. Então, eu tive notícias agora há pouco, eu vou já adiantar, pouco antes de chegar aqui, que a CVC, que é a maior operadora de viagens, já está se inscrevendo e a partir de amanhã já tudo indica que ela já vai estar apta a tratar dos casos que envolvem a própria empresa CVC por meio dessa plataforma. E uma grande rede de operadoras de viagem, a Abrastoa, que agrega um monte de segmentos, também já buscou se inscrever nessa plataforma. A gente vai estimular também por uma outra campanha que os hotéis, as pousadas, os empresários se inscrevam. Porque como é que funciona essa Câmara? Você, consumidor, que não foi atendido, você busca o site do Ministério e lá você procura pela empresa. Se a empresa não estiver cadastrada, não funciona, porque tem que estar... Então vai ser caso a caso. Então vai ser caso a caso, é personalizado. Não é uma situação de regras gerais. Mas, para isso, a empresa tem que estar cadastrada para que o consumidor possa ter acesso a ela. Hoje, a operação da Senacom ainda estava voltada muito para banco, operadora de telefonia, empresas de telemarketing, essa questão toda. Então, mas agora... da crise, todo mundo teve que se adaptar também, Exato. Né, então, o segmento turismo está entrando agora na ferramenta. Então, a gente está estimulando que as empresas façam suas inscrições, cadastrem, não é nada complicado. A gente
tem uma estrutura no Ministério que cuida dos nossos cadastros, chamado Cadastur, que é o cadastro do turismo, e a gente fez uma parceria das duas áreas técnicas para que todas as informações possíveis do Cadastur já migrem para o sistema do Senacom, para já adiantar. Então, as duas equipes estão trabalhando muito afinadas para que isso ganhe velocidade, para que o quanto antes, caso haja necessidade de o consumidor ter de apelar para uma questão mais de recursos, vamos assim dizer, use essa plataforma, porque a gente acredita que seja importante nisso aí. Ok, recado dado. Tá bom. Vamos falar um pouquinho dos dados que são tristes, né? O setor do turismo, William, foi um dos setores mais afetados, né? Vou dar um dado aqui da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que estima que os prejuízos já podem reduzir aí 115 mil empregos formais. E aí eu já puxo o gancho para um vídeo que viralizou nas redes sociais. A gente recebeu esse vídeo, está circulando nas redes, e é de uma agência de turismo de Porto Seguro que precisou demitir os funcionários nesse período difícil, né, que está todo mundo enfrentando, e a gente separou um trecho da explicação dessa empresa. Vamos ver. Essa decisão, não tenha dúvida que ela foi muito difícil de tomar. É difícil até falar todo mundo para entender, mas o que acontece? Nos próximos meses a gente tem uma indefinição muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, uma decisão errada que a empresa tome nesse momento, lá na frente a gente não consegue se reerguer. Ninguém, não tem empresa para trabalhar. Então, nesse momento a empresa toma essa decisão para todo mundo ter acesso, todo mundo tem lá seu fundo de garantia depositado, tudo certinho. Todo mundo vai ter acesso ao fundo de garantia, a sua rescisão, vai ter acesso ao seu seguro-desemprego. De repente, essa decisão tomada daqui 90 dias com a incerteza do mercado, a gente não consegue dar esse passo que a gente está dando agora, que seria saudar com todos vocês, e aí lá na frente nós teríamos um problema maior ainda. Receberíamos 3 meses de salário, e lá na frente ninguém recebe sua rescisão, sua multa de FGTS, e não teria acesso ao seguro-desemprego. Situação difícil, né? E só para esclarecer, no vídeo aparece a logo da CVC, mas a empresa que precisou demitir esses funcionários é a AR Turismo, é uma empresa que presta serviço para os turistas da CVC. Exato. Não, essa questão é bastante triste, realmente. Hoje o ministro Marcelo Álvaro Antônio, na coletiva no Palácio do Planalto, ressaltou que o trabalho do Ministério tem sido, nos últimos dias, é evitar o desmonte do setor do turismo. Isso que a gente viu aí... É o que está todo mundo com medo, né? Como é que eu vou arcar com as minhas obrigações legais? Aí a gente pediu e teve a compreensão de boa parte os empresários, os segmentos, a gente tem um nome técnico que a gente chama de trade. O trade turístico atendeu os grandes hotéis, as grandes cadeias de trabalho que abrigam grandes setores no nosso segmento, conseguiram segurar os empregos, aguardando essas medidas que vinham, que foi a medida provisória 936, que foi editada na madrugada de hoje, né? Qual que é a novidade dela? Então, traz para a gente esse cenário. Essa novidade, ela trata das relações trabalhistas, né? Então, ela prevê a suspensão de contratos de trabalho, ela prevê regras transitórias para esses 3 meses. Então, eu imagino que esse empresário, se ele tivesse talvez aguardado um dia a mais, ele talvez pudesse colocar os empregados dele numa condição transitória. Ele pagaria uma parte dos salários, o governo federal paga outra. Ou então ele chegasse a uma conclusão de que precisa suspender, mas os funcionários estariam abarcados, ele não estaria demitindo ninguém. Passado esse cenário, porque a gente trabalha com a expectativa de que isso é uma atividade, é uma pandemia, que isso tem começo e passa, tem fim. Né? Se Deus quiser. E tem fim. E a gente já está trabalhando com o depois, o dia seguinte, né? Então, nós gostaríamos, o que se está pensando é de preservar esse emprego. O setor de turismo, ele é muito específico, porque os trabalhadores são treinados para aquela área. Então, não é um setor fácil de reposição de mão de obra. Ele exige capacitação, exige treinamento, exige experiência. E nem para esses, por exemplo, os guias turísticos trabalharem em outro setor também. Pois porque difícil, não tem o que fazer, né? Então, assim, a gente lamenta, essa informação chegou ontem para a gente do vídeo, mas a gente já não tinha mais como... Na verdade, a gente não tem nem como intervir numa relação direta entre patrão e empregado, não é nem função do nosso ministério, mas a gente esperava que a gente conseguisse vencer um pouquinho antes. Mas essa medida de proteção do emprego nasceu há mais ou menos 12 dias por um pleito do setor hoteleiro.
nós recebemos um documento no Ministério do setor hoteleiro, do setor de viagens, os cruzeiros marítimos. É um grupo de parques temáticos, que são grandes empresas que movimentam bilhões de reais aí por ano, tem muitos empregados e grandes contratos, e eles estavam muito preocupados com isso. O ministro Marcelo levou essa preocupação à economia e durante os últimos 12 dias foi sendo discutido e ajustado. A gente gostaria que tivesse sido uma medida provisória para o turismo, mas a economia entendeu que devia ser uma medida provisória para atender conjunta, né? o conjunto. Então, foi essa adequação do todo ou do grande grupo que demorou um pouquinho mais do que a gente gostaria, né? Mas a base dessa medida provisória que está colocada lá foi levada por nós, pelo Ministério do Turismo, para a economia, para atender a essa área, porque a gente não pretende, não quer que haja um desmonte do segmento, porque é muito importante que a gente cuide disso. Então, dentro das medidas que a gente está cuidando, é essa de cuidar para que os empregos sejam preservados, que sejam criadas regras de transição. E na próxima semana, o ministro hoje também anunciou que na próxima semana o Ministério do Turismo deve anunciar novidades com recursos para pequenas, médias e micro, né, começando dos pequenos, dos micro, pequenos, médios e grandes empresários por meio de financiamentos diretos da Caixa Econômica e do BNDES. A gente está fechando uma série de regras, porque como se não é tão fácil assim, porque tem que mudar muita estrutura, tem que haver votações em conselhos, tem que criar regras, como é que vai ser feito isso. Não é nem a questão do dinheiro em si, o dinheiro já está separado, vamos assim dizer, já existe a possibilidade de uso daqueles recursos, mas como usá-los para o segmento do turismo. E como chegar a quem precisa, né? E principalmente como chegar na ponta. Então a gente tem que criar esses mecanismos todos. O pessoal tem trabalhado, no final de semana passado não parou, as reuniões continuaram. Ontem a gente teve uma videoconferência com toda a diretoria do BNDES e da Caixa, junto com o ministro, e nós participamos também, e para fechar essas regras, estão em curso e a gente espera que nos próximos dias haja um novo bom anúncio para o segmento. Tomara. Bom no sentido assim, de tentar aliviar o caixa, de tentar segurar... Que é o que está todo mundo preocupado, exatamente, né? Porque se não tem ninguém viajando, como é que o turismo sobrevive? Pois é, a gente não tem mercadoria em estoque, diferentemente de um supermercado, de uma loja de roupas, ou mesmo de um bar ou restaurante. Porque o bar ou restaurante fecha as portas, beleza. Amanhã ele abre, o consumidor vai, chega, é muito rápido a retomada de um bar-restaurante, o supermercado tem estoque. Pode ter um delivery, né? Que hoje em dia agora também... o setor de viagens não. Tem, você tem que programar, você tem que investir, você tem que ter uma conexão aérea, porque a gente vai ter um problema grave com a retomada do setor aéreo, porque ele parou, né? Então a gente não sabe ainda como vai ser essa retomada, de que forma será feito, quanto tempo vai demorar. Então, assim, existem umas incógnitas que a gente ainda não tem condições de responder hoje. Mas o nosso foco lá no Ministério, neste momento, é atender essas emergências. Crédito, relações com o consumidor e regras para preservar o emprego. São esses três segmentos. A partir daí, a gente vai começar já a discutir o que vem para frente. A gente acredita que daqui a umas 2 semanas vai ser possível fazer uma reunião com o Conselho Nacional do Turismo, que é um foro que reúne 60 grandes entidades, 60 grandes empresas ou segmentos, e a gente vai tentar, nessa nova reunião do Conselho, tentar começar a traçar diretrizes. Vamos pensar no que vem depois, né? O pós, porque o turismo vai precisar dessa força, né? William, a gente viu a situação dos guias turísticos aqui no Brasil e a gente recebeu também um vídeo de uma brasileira que ela é guia no Chile. É a Andréia, ela mandou um vídeo para a gente contando como é que está a situação dos brasileiros que trabalham no exterior no setor do turismo. Vamos conferir. Desde quando começou esses problemas, essas crises, eu e várias outras pessoas brasileiras que estão aqui ficaram sem trabalho e sem nenhuma ajuda também, tanto do governo brasileiro quanto chileno. Tanto as pessoas que trabalham no turismo, quanto as que trabalham talvez em cozinha, algumas outras áreas, posso dizer aí que 80% ficaram sem trabalho. Então, assim, tá bem difícil, tá? A gente não tem uma perspectiva de arranjar outro trabalho, alguma outra função, porque não está contratando ninguém, né, para nenhuma função. Aqui já começou o toque de recolher, das 22 às 5 da manhã. Para andar na rua durante o dia, você está sujeito a multa, tem que ter um motivo plausível para estar na rua. Então, assim, a atual situação dos brasileiros no Chile está bem complicada.
Eu só lamento dizer que a situação dos brasileiros no Chile e em vários outros países está bem complicada e a nossa também, né? Lamentavelmente. Existe não sei, embaixada, alguma ajuda que os brasileiros podem procurar lá fora, William, Olha, nesse sentido? existe sim. Nós estamos há mais ou menos 2 semanas trabalhando, mas quando explodiu toda essa questão que alguns países europeus começaram a fechar fronteiras. Tem de 2 a 3 semanas, isso é bem recente. O Ministério do Turismo o ministro Ernesto das Relações Exteriores pediu ajuda para o nosso ministério, para o ministro Marcelo, para que a gente tentasse fazer uma intermediação com as companhias aéreas e com os agentes de viagem, porque os agentes de viagem estão na ponta, estão lá nos países. Ela é uma brasileira que vende pacote turístico e está no Chile. Com certeza, em algum momento, nesses dias, ela foi demandada para atender os brasileiros que estavam lá. Então, a nossa rede de agentes é que entrou nesse circuito. Então, o que aconteceu? A gente tratou de organizar e conversar com os governos e com as companhias aéreas para a repatriação dos brasileiros. Né? Hoje, a gente tinha uma estimativa de que a gente tinha, num primeiro desenho, 27 mil brasileiros espalhados pelo mundo, turistando, que é um verbo que a gente usa lá, turistando, viajando a turismo ou negócios, que existem segmentos de turismo de negócio, de lazer e tudo, né? E hoje, o último dado que a gente tem é que, efetivamente, já se repatriou, a ação de repatriação já trouxe 10.400 brasileiros e que a gente ainda tem um saldo de mais ou menos 5 mil brasileiros lá fora. E esses 5 mil é que são bem complicados. A gente tem que trazê-los, eles demandam, eles estão pedindo que a gente venha, que eles venham para o Brasil, e a gente está vendo as formas, né? E o Ministério do Turismo está envolvido muito nessa atividade, e entre as ações a gente está com uma proposta, não sei se é de senso comum, mas recentemente, em novembro, foi editada uma medida provisória e a Embratur, a Empresa Brasileira de Turismo, foi transformada numa agência de fomento. Ela deixou de ser uma autarquia, ou seja, um órgão bastante engessado, sem limite, sem muita funcionalidade, com poucos recursos, e ela foi transformada em agência. Isso fez com que ela ganhasse uma outra musculatura, viessem recursos para que a gente fizesse a promoção do Brasil no exterior. O objetivo, naquele momento, foi com que a gente saísse de um patamar de patinho feio. Por incrível que pareça, a gente gastava cerca de 8 milhões de dólares por ano em promoção. A Argentina gastava 100, o México 400. Por isso a gente tinha muito poucos turistas do exterior aqui. A gente estava estagnado no patamar de 6 milhões e meio, 6 milhões e 600 há décadas. A gente vem parado nisso aí, porque o Brasil investe pouco em promoção no exterior, porque a Embratur não tinha recursos. Então foi redesenhada toda essa mecânica da Embratur e foi destinado uma parte de recursos do sistema que abastece o SEBRAE. O SEBRAE tem várias fontes de renda. De uma dessas contribuições que compõem a receita do SEBRAE, foi tirado um percentual e desse percentual foi destinado à Embratur para fazer promoção do Brasil no exterior. E esse saldo de caixa já começou a entrar o dinheiro para isso. Mas e agora? Como é que faz? Isso que eu ia falar, esse dinheiro pode ser usado para outra finalidade, já que a gente tem essa situação? Pois a Embratur e o Ministério do Turismo chegaram à seguinte situação. A gente tem dinheiro agora para fazer promoção do Brasil lá fora, mas fazer promoção do Brasil lá fora para quem? E por que nesse momento, se a gente tem uma necessidade interna? Então, foi feita uma proposta ao relator dessa medida provisória, que ela está para ser votada nos próximos dias, a data prevista agora 16 de abril, para que ele fizesse uma emenda no relatório e destinasse, enquanto dura essa pandemia, que os recursos da Embratur não fossem usados no exterior, e sim para as ações internas no Brasil. Trazer esses brasileiros para Entre elas, essa ação de repatriação, porque a gente vai ter que contratar voos fretados, voos charter, porque cada situação vai demandar um tipo de aeronave, uma situação legal, e isso vai custar muito dinheiro. E da onde vai sair esse dinheiro? Do Caixa da Saúde? Não tem sentido. Se a gente tem um recurso que é destinado à promoção, e nesse momento não se vai fazer promoção, muda-se a destinação, bota para o mercado interno, e o Ministério do Turismo, junto com a Embratur, entram juntos nessa ação, junto ao Ministério das Relações Exteriores, a ANAC e os outros órgãos, para poder viabilizar a volta desses brasileiros, que são cerca de 5 mil espalhados pelo mundo, para cá, para ficar na quarentena aqui conosco. Então,
Isso vai ser apresentado na Câmara dos Deputados, está sendo debatido. Essa MP deve ser votada, a gente acredita que isso seja possível. Então, os recursos para repatriação vêm daí. E o que sobrar ou que não for gasto na repatriação, a gente vai precisar usar na promoção interna. Aquilo que eu falei há pouco, na necessidade de se construir o dia seguinte. Porque a gente vai ter que promover os destinos, vai ter que ajudar os estados, os municípios de alguma forma. Eu torço para que essa repatriação dê certo, porque a gente tem recebido vários vídeos, William. A gente sabe que muitos brasileiros estão nessa situação, a gente vê na mídia, né? Sim. Não é algo raro da gente encontrar. Deve ser uma situação muito tensa. Muito difícil, né? Você não conseguir voltar para casa. E quem passou por isso foi a Ana, ela é publicitária e ela contou para a gente. Ela conseguiu voltar, graças a Deus, mas mandou o relato aqui para a gente de como foram esses dias de agonia. Pode mandar. Eu estava em Lisboa, indo para Paris. Quando eu pousei em Paris, 2 horas depois, o decreto do presidente fechou toda a cidade, que antes estava funcionando normalmente. Não tinha mais comércio, você só podia sair na rua se tivesse uma autorização da polícia francesa, um papelzinho assinado justificando o motivo pela saída. Eu tentei entrar em contato com a companhia aérea para mudar meu voo, eles disseram que não podiam fazer nada, a não ser que o voo fosse cancelado, que eu tinha que ficar em Paris esses dias todos. E eu acabei ficando dentro do quarto do hotel. Você podia sair apenas para comprar comida e tinha que comer dentro do quarto. Você não podia nem ficar nas áreas comuns do hotel e nem na rua. Tinha que ficar o tempo inteiro dentro do quarto. Foi assim durante alguns dias até que a companhia cancelou meu voo. Então eu peguei minhas coisas e fui para o aeroporto. Chegando no aeroporto de Paris, eles me colocaram de volta num voo para Lisboa e disseram que de Portugal eles iam dar um jeito, que eu tinha que voltar para lá. Eu acabei voltando para Portugal, fiquei mais 4 dias em Portugal aguardando o voo, porque nesse cancelamento eles me botaram numa lista de espera. E aí, depois de embarcar todo mundo no voo, que seria o meu voo originário de volta para o Brasil, eu consegui embarcar por essa lista de espera e voltar. Mas tem muita gente que ainda está presa lá, que não consegue atendimento da companhia nem por telefone, nem por WhatsApp, nem por aplicativo, nada está funcionando. É uma situação bem essa complicada. Realidade, ela estava em Lisboa, pelo que eu entendi. Paris, aí pingou para Lisboa e Lisboa para cá. O pessoal que estava em Portugal já foi resolvido. O nosso passivo em Portugal está praticamente zerado. Que bom. Assim, a gente teve muito problema imediato com Portugal e Peru. Tinha um grande número de brasileiros no Peru e em Lisboa. E no Peru foi um pouco mais complicado porque eles fecharam os aeroportos, nem os nossos aviões conseguiam chegar lá. Então ficou muito complicado. Os hotéis fecharam, os brasileiros ficaram nas ruas. Ficou uma situação muito, muito delicada. A gente teve uma participação efetiva do MRE, no Ministério de Relações Exteriores, lá no Peru, e resolveu-se essas 2 situações mais emergentes. Mas tem, como eu disse, 5 mil brasileiros ainda para voltar. Bom, vamos falar, a gente estava falando aqui de empresa aérea, a Ana também citou no depoimento dela, e esse é um setor que a gente tem uma preocupação, né? Vou trazer aqui um dado da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, em média, aí já teve uma queda de 30% na demanda dos voos domésticos, isso é Brasil, né? Dados nacionais, e redução de 50% nas viagens internacionais. E a tendência é que o funil ali vai, né, apertando. Eu lamento dizer que esses dados estão defasados, porque as coisas estão um pouquinho mais complicadas. Piores. Então, a pergunta que não quer calar, as empresas aéreas, elas têm solução ou elas podem quebrar? Esperamos que não. Esperamos que não. No Brasil, a gente tem um modelo diferenciado de empresas, porque a gente não tem mais nenhuma empresa do governo, né? Diferentemente, por exemplo, da TAP, que é a empresa aérea de Portugal, o governo português tem ações. A British Airways também, o governo britânico. Então, lá, tanto na Inglaterra, no Reino Unido e quanto em Portugal, já foi anunciado que os governos vão entrar com aporte financeiro após esse processo todo. No Brasil, a gente não tem nenhuma companhia com recursos estatais, né? Então, esse assunto ainda vai ser resolvido. Foram feitas medidas de socorro emergencial para o setor não parar, não quebrar. Mas esse assunto está sendo conduzido pelo Ministério de Infraestrutura, o ministro Tarcísio que está à frente, porque a Secretaria de Aviação Civil afeta ele. A gente participa porque a gente é interessado, a gente não tem tudo que se for possível, o turismo vai fazer para que o setor não pare, porque é o principal modal, a gente viaja de avião. O Brasil é um país continental, as distâncias são longas, não dá para você fazer muita coisa de carro, então você precisa pegar um avião se você quer fazer uma viagem melhor. Então, a gente ainda não sabe qual vai ser esse cenário. De verdade, neste momento, seria irresponsável falar qualquer perspectiva, mas a gente espera que sejam encontradas saídas para que sejam, pelo menos, amenizados e que a gente retome o mínimo para que o setor
do turismo, porque eu falo aí já pelo turismo, a gente vai precisar do modal funcionando para que a engrenagem comece lentamente, né? A gente vai voltar para um cenário desenhado aí pelos órgãos internacionais que cuidam de turismo, um cenário de 5 ou 7 anos para trás. A gente vai voltar num cenário do início dos anos 2000, então vai ser mais caro viajar, vai ser mais difícil, não vai ter a oferta de voos que a gente tinha. Todo mundo vai ter que se readaptar a esse cenário, Todo né, mundo, e a William? gente estava numa ascendência, o turismo veio em 2019 se recuperando, gerando emprego, você trouxe os números no começo, gerando emprego, gerando renda, e a gente estava numa ascendência com grandes perspectivas para esse ano, com a chegada das low costs, mais voos mais baratos, e a gente vai ter que rever todo esse plano agora. Bom, William, nosso programa vai chegando ao fim aqui. Eu queria já foi tão bom, né? Mas eu queria só deixar uma última informação. Os hotéis que ficam próximos a hospitais, eles vão ser usados, só essa informação bem rapidinha, porque é uma informação positiva e eu acho que é legal a gente Isso foi dito hoje também pelo ministro Marcelo. Traz essa informação para a gente, exato. então. Amanhã vai haver uma reunião na Casa Civil da Presidência, de manhã às 10 da manhã, onde vai ser fechado esse desenho de que forma que o governo vai pagar para que os hotéis, a gente já tem 6 grandes redes de hotel que estão dispostas a participar disso, e como é que vai ser esse financiamento, o preço das diárias, da onde vem o dinheiro, mas essa questão toda vai ser coordenada pelo Ministério do Turismo. Só para ficar melhor explicado, os profissionais de saúde, então, teriam direito a usar esses hotéis, seria Exatamente, isso? Porque muitos os hospitais, os profissionais estão reclamando de que às vezes moram distante do hospital, ficam cansados até chegar em casa, né? Fica transporte exposto. Público e também expor a família. Sim. Então, você se preserva a equipe que está na linha de frente, né? Espero que dê certo, William. A gente acredita que sim, está tudo pronto, está chegando assim, é questão de detalhes. E esse anúncio deve sair amanhã. Que bom. A gente tem boas novas aí para os próximos dias, dentro do cenário que estamos aí, mas a gente está trabalhando e tem algumas entregas para vir por aí. Isso aí, vai passar. Esperamos. Obrigado, William, pela sua participação. Obrigado eu pela participação também. Bom, obrigada a você que esteve conosco até agora. Reveja esse e outros programas do Especial Coronavírus lá no nosso canal do YouTube. Acesse TV Justiça Oficial e até amanhã. Tchau, tchau.